Graça e paz, tudo bom com vocês? Estou aqui novamente para continuarmos a estudar a lição de Escola Sabatina, a lição número 9, Apreciando a Luz Celestial. O texto vocês lembram, né? É Tiago, capítulo 4, verso 17, que diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. E hoje nós temos por título, segunda-feira, algumas ilustrações interessantes. Eu vou citar os textos bíblicos e depois você confere. Se você não tem a lição de escola sabatina, você confere na Bíblia os textos que eu vou citar, tá certo? A pergunta A diz assim: antes, já fiz a minha oração, pedindo que o Espírito Santo se faça presente nesse estudo, tá certo? Para que eu não fale da minha vontade, dos meus pensamentos, nem você compreenda segundo a tua vontade e seu pensamento, mas segundo a orientação do Espírito Santo, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta é: ao que Pedro se refere para nos despertar? Ele vai e ele diz que o último estado dessa pessoa, que uma vez tendo conhecido o Evangelho, tendo conhecido a verdade, abandona tudo, o último estado dela é pior do que o primeiro estado. E lá no verso 22 de 2 Pedro, capítulo 2, do verso 20 ao 22, no finalzinho, no verso 22, diz assim: Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojar-se na lama. Então veja só, qual é a advertência aqui de Pedro e a ilustração que ele faz? Essa do cão que volta ao vômito e da porca lavada que volta a lamear-se. Eu acho que se a gente for traduzir, a gente diz assim, olha, aquele conhecimento que você teve de Jesus Cristo, aquele conhecimento que a pessoa tem de Jesus Cristo e ela limpa-se, né, de toda impureza, de todo pecado, de todo mal e abandona tudo aquilo que não provém de Deus, enche o seu corpo de tanto materialmente de coisas sadias, saudáveis, né, como espiritualmente de coisas sadias e saudáveis. E agora quando ela torna para a corrupção do mundo, quando ela torna-se envolvida na mundanidade, seu estado agora é pior. Ela volta a comer aquilo tudo que era ruim, tanto materialmente quanto espiritualmente, e se suja na lama que é o pecado. Então, seu estado agora é pior, porque agora ela não está fazendo isso inocente, ela está fazendo isso consciente de que é pecado, porque ela aprendeu a verdade. Coisa muito perigosa, né? Vamos à pergunta B. Da mesma forma, como Cristo nos adverte contra o fracasso em manter uma conexão humilde e dependente com Ele? Nós devemos humildemente nos manter na dependência do Senhor. Como? Com oração, estudo da palavra, né? E buscando estar unidos uns aos outros, os irmãos em Cristo. Porque um ao outro ajudou e disse ao seu companheiro: esforça-te. É o que está escrito. E em Lucas capítulo 11, verso 24 e 26, a gente encontra essa ilustração que diz assim, olha: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha a casa varrida e adornada. Então vai e leva consigo mais 7 piores do que ele. 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Que coisa, né? Foi assim que Jesus advertiu com o que acontece. E aqui o texto diz assim, olha: a casa adornada representa a alma hipócrita. Cristo é quem expulsa Satanás, mas ele retorna com a esperança de encontrar a entrada. Ao chegar, encontra a casa limpa, varrida e adornada. Só a justiça própria permanece ali. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. Seu o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Pois é, o Senhor expulsa Satanás e com ele toda a impureza, todo o pecado, tudo de ruim.
Mas aquela casa, ela não continuou adornada pelo Espírito Santo de Deus, pelo estudo da palavra, pela oração. Ela começou a ser adornada com a justiça própria. Eu sou, eu sei. E aí, com essa arrogância toda, com essa justiça própria toda, o que acaba acontecendo é Satanás encontrando morada. E a pessoa se tornando pior agora do que era antes. E diz aqui, ó, a justiça própria é uma maldição, um embelezamento humano que Satanás usa para a sua própria glória. Aqueles que adornam a alma, elogiando-se e bajulando-se, estão preparando o caminho para os outros 7 espíritos mais perversos do que o primeiro. Ao receberem a verdade, essas almas se enganam. Elas estão construindo sobre um fundamento de justiça própria. As preces da congregação podem ser oferecidas a Deus como uma série de cerimônias, mas se forem feitas com base na justiça própria, elas não honram a Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos honrar a Deus, não com a nossa justiça própria, não com o que nós achamos que está certo, mas baseado na palavra de Deus, baseado no estudo da palavra de Deus, com muita oração, com muita dedicação. Que Deus nos abençoe, que nós possamos pôr em prática o estudo da palavra de Deus, estudar as profecias de agora desses tempos finais, Daniel e Apocalipse. Estude, meu irmão, ore, busque a Deus. Essa é a nossa única salvaguarda. Deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, assine lá, acione os sininhos para você receber todos os dias as mensagens dos nossos novos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus. Aguardo vocês amanhã.